Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre, você sabe, no ombro de gigantes. Hoje, com a graça de Deus, nós iremos dar continuidade à nossa aula, à nossa exposição que temos feito aqui no livro de Gênesis. E hoje nós veremos, com a graça do Senhor, o capítulo 8 do livro de Gênesis, os versos 10 a 11. É a nossa penúltima aula sobre essa perícope maior que nós iremos considerar, que vai desde os versículos 6 até o versículo 12. Então nós iremos estudar hoje os versículos 10 e 11, a nossa penúltima aula desta série. E, com a graça de Deus, isso será uma bênção para os irmãos, para as irmãs, para você, meu amigo, minha amiga, e para mim também, que tenho me debruçado nesses estudos. Então, vamos começar? Considere, antes de tudo, caso você não tenha feito ainda, aqui embaixo nós temos aqui o endereço do nosso grupo oficial no Telegram, que é t.me/5solasoficial. Vem estudar conosco, nós temos diversos recursos, em sua grande maioria, para não dizer a totalidade, porque nós temos algumas pequenas coisinhas ali que são realmente pagas, tem um custo, né? Mas 99% do nosso material, dos nossos estudos, que percorrem toda a teologia sistemática reformada na tradição puritana, que é a tradição do nosso ministério, está completamente gratuito para a sua edificação. Então venha estudar conosco, participar neste grupo oficial no Telegram. Nós temos chats com interação entre os membros, os alunos, os professores. Venha estudar conosco, tá bem? E, como eu sempre digo, caso você queira um discipulado mais específico, individualizado, você pode também contactar conosco aqui nesse grupo oficial do Telegram, onde, se você for homem, você terá um discipulado individualizado, completamente EAD online comigo, e se você for mulher, você vai ter um discipulado com a minha esposa, a Caterine, tá bom? Então, seja muito bem-vindo e vamos para a aula de hoje. Já pegou sua Bíblia? Já pegou seu caderninho de anotações? Vamos lá. Bem, na nossa aula de hoje, nós iremos estudar sobre a mensagem da pombinha e a folha de oliveira, que está justamente aqui em Gênesis, capítulo 8, versículos 10 a 11, que está aqui na sua tela. Os versículos 10 e 11, nós usamos a versão ARA Almeida Revista Atualizada. Então vamos ler juntos? Gênesis capítulo 8, versículos 10 a 11. E a temática da nossa aula de hoje é justamente a mensagem da pomba e a folha de oliveira. Vamos ler a palavra de Deus. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, por podermos abrir a tua palavra no dia de hoje e nos debruçarmos, porque a tua palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, leva a nossa mente cativa à tua palavra para que sejamos praticantes e não meros ouvintes. Nos livra de ensinarmos ou aprendermos qualquer heresia na aula de hoje. Seja conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, como eu disse, hoje nós iremos nos debruçar sobre a providência divina manifestada nesses detalhes do dilúvio.
O texto sagrado que nós estamos considerando nos revela não apenas a história da redenção de Noé, mas aponta, tipologicamente falando, para a obra de Cristo e a condição da alma humana. Nós examinaremos este texto sob a luz dos comentários de grandes puritanos, gigantes puritanos, como por exemplo Matthew Poole, Matthew Henry, bem como de teólogos reformados, calvinistas, de peso, como Jameson, Fawcett e Brown. E veremos também o pai do calvinismo, que é João Calvino, nessa aula de hoje. Então nós nos deteremos aqui nesta perícope, neste versículo, no ombro ou nos ombros destes gigantes. E não podemos nos esquecer também do puritano inglês Charles Spurgeon, o qual também nós galgaremos os ombros para melhor compreendermos justamente o estudo de hoje. Vamos lá? Primeiramente eu queria falar sobre a paciência da fé e o dia do Senhor. Você já imaginou que esses versículos 10 e 11 do livro de Gênesis nos ensina também sobre o dia do Senhor? Nós observamos primeiramente a disciplina de Noé. O texto nos diz que ele esperou ainda outros 7 dias. Percebe que Noé espera outros 7 dias? O teólogo puritano inglês Matthew Henry, ele nos ensina uma lição preciosa aqui. Embora Deus ele houvesse revelado o dia exato em que o dilúvio viria, ele não revelou quando terminaria. Isso nós já consideramos em aulas anteriores. Nós temos, por conta disso, o propósito desse silêncio divino. O conhecimento do início do juízo era necessário para a preparação da arca. Noé precisava que o Senhor Deus desse para ele o conhecimento do início desse juízo, para que ele pudesse se preparar para a arca. Contudo, ocultar o dia do livramento, ou seja, quando esse dilúvio terminaria, serviu para exercitar a fé e a paciência deste patriarca. Nós podemos também observar, neste estudo de hoje, o uso dos meios ordinários. Noé não podia prever o dilúvio sem revelação sobrenatural, mas ele podia descobrir sua diminuição pelo uso desses meios ordinários. A fé verdadeira, meus amados irmãos, ela não despreza a observação da realidade. Noé tinha esses meios ordinários, ele tinha a capacidade intelectual, ele foi capacitado por Deus com a visão para poder observar o mundo ao seu redor e, por meio desses meios ordinários, poder verificar quando o juízo do Senhor, ou seja, o dilúvio, tivesse minguado, terminado. E nesse diapasão, o Matthew Henry nos ensina aqui a observância do sábado. Matthew Henry, esse teólogo inglês, os ombros dos quais nós estamos subindo hoje também, ele nota que o envio desta pombinha ocorreu em intervalos de 7 dias. Isso indica fortemente que Noé observava religiosamente e piedosamente o dia do sábado, o Shabat, veterotestamentário, ou seja, na antiga aliança, porque o Shabat cristão que nós observamos no dia de hoje é o domingo, mas no contexto veterotestamentário era o sábado, o Shabat. E Noé o obedecia dentro da arca. Tendo guardado o sábado em adoração solene e piedosa, com a sua pequena igrejinha familiar, Noé aguardava as bênçãos do céu. Então Matthew Henry aqui nos apresenta, nos mostra que Noé e sua pequena igreja guardava o Shabat veterotestamentário, o Shabat da antiga aliança, do Antigo Testamento, o sábado. E por conta disso, nós podemos observar aqui o segundo ponto, o qual eu defini aqui para estudarmos
esta passagem bíblica, que é justamente a providência na preservação da criação. No versículo 11, lemos que a pomba trouxe uma folha nova de oliveira. Surge a questão levantada agora pelo outro Matthew, outro puritano, não o Henry agora, mas o Matthew Poole. Matthew Poole nos acentua a seguinte pergunta: como poderia haver uma folha se as árvores foram desenraizadas pelo cataclismo? Uma pergunta interessante. Se as janelas dos céus se abriram e as profundezas do abismo se romperam, houve um verdadeiro cataclismo. Então Matthew Poole pergunta inteligentemente como é que poderia haver uma folha se as árvores foram desenraizadas pelo cataclismo? A resposta aqui nos aponta para a soberania de Deus sobre a natureza. Justamente este é o nosso segundo ponto que nós estamos estudando agora, a providência do Senhor Deus na preservação da criação. E aqui nós temos a preservação sobrenatural, a resistência natural e a localização vantajosa. 3 subitens aqui neste ponto sobre a providência do Senhor na preservação da criação que nós iremos considerar. A primeira, essa preservação sobrenatural. Deus, por sua poderosa providência, ele preservou plantas e árvores para as eras futuras. Então aqui o Senhor Deus, pela sua soberania, pela sua providência divina, ele preserva algumas plantas e árvores para as eras futuras. Nós podemos considerar aqui também a resistência natural. A oliveira é uma planta capaz de viver e florescer mesmo sob as águas. Que coisa interessante, a oliveira tem essa capacidade. E temos a localização vantajosa. Algumas árvores, por exemplo, elas podem ter sido preservadas entre rochas ou colinas que quebraram a força das águas. Os teólogos reformados calvinistas Jamieson, Fawcett e Brown, eles acrescentam que a folha foi recém-arrancada, servindo como uma prova bem-vinda e sobrenatural de que as encostas estavam livres. A palavra traduzida aqui como folha também pode significar um ramo tenro. E com isso, nós podemos já estudar o terceiro ponto desta nossa passagem, que é a tipologia da pomba e do corvo, a lei e o evangelho. Há uma distinção espiritual que os puritanos fazem aqui, profunda entre os mensageiros enviados por Noé. O corvo, que tipologicamente simboliza a carne e a lei, este corvo, sendo uma ave de rapina, saía indo e voltando, alimentando-se de carcaças flutuantes. Ele é emblema do coração carnal, que se contenta com este mundo, contaminado verdadeiramente e se alimenta de sua podridão. Matthew Henry também sugere que este corvo pode representar a lei, que foi enviada primeiro, mas não trouxe notícias de paz ou apaziguamento da ira divina. Tal qual a lei, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos apresenta, tal como um espelho, que nós somos pecadores, miseráveis, que não podemos de forma alguma justamente nos achegarmos a Deus por estarmos mortos em nossos delitos e pecados. Este corvo também não trazia mensagens de alegria, esperança e felicidade para Noé e sua pequena igreja. Já a pomba, tipologicamente, representa aqui a graça e o evangelho. A pomba é um emblema de uma alma graciosa, atingida pela graça do Senhor, não encontrando repouso no mundo que estava inundado pelo pecado.
ela retorna a Noé. Ela veio à tarde, buscando o abrigo e por amor a Noé, ao seu parceiro. Ela traz o ramo de oliveira, o símbolo de paz, prefigurando aqui o Espírito Santo, que nos apresenta uma melhor e uma perfeita esperança através do Evangelho. Então, diferentemente da pomba, que tipologicamente nos apresenta a carne e a lei, que não nos traz segurança, mas nos apresenta que somos pecadores, carecedores de salvação, a pombinha aqui também tipologicamente nos apresenta o que? A graça e o Evangelho, por meio do Espírito Santo, que nos traz boas novas de salvação. Que linda essa tipologia firmada e estudada pelos puritanos que nós estamos considerando aqui. Você não acha também? E com isso nós vamos ao quarto ponto dos nossos estudos, o acolhimento do pecador na arca de Cristo. Por fim, nós devemos olhar para a natureza graciosa de Noé como um tipo de Cristo, conforme exposto aqui por Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, este grande puritano inglês também, ao meditar sobre o retorno desta pomba no versículo 9, Charles Spurgeon nos mostra que a pomba, cansada das suas andanças, retorna à arca como seu único refúgio. Ela voa pesadamente, quase caindo, mas se esforça. E aqui nós vemos 3 pontos no que Charles Spurgeon nos ensina. Primeiro, a incapacidade humana. Depois, a graça irresistível. E, em terceiro lugar, o chamado ao arrependimento. A incapacidade humana. A pomba, ela não conseguia entrar sozinha na arca. Estava muito hesitante ou ainda cansada. Da mesma forma, nossas tentativas de nos limparmos e nos tornarmos aptos para Jesus, por méritos próprios, são vaidade. E nós não conseguimos. Nós precisamos aqui da graça irresistível. Noé estende a sua mão. Aqui o versículo diz: estendeu a mão e tomou-a e recolheu-a consigo. Este é um ato de pura misericórdia. A pomba foi recolhida do jeito como estava, sem ser repreendida por ter vagado. Aqui nós temos a graça irresistível nos apresentada nesta bonita imagem. E em terceiro lugar, nós temos o chamado ao arrependimento. O Senhor diz ao pecador: apenas volte. Não é necessário trazer nada além de si mesmo. Venha como você está, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Assim como Noé estendeu a mão para a pomba exausta, Cristo também graciosamente preservará, ajudará e acolherá aqueles que voam para Ele em busca de descanso e perdão para os seus pecados. O Senhor Jesus nos recolhe para si mesmo, para o seu coração, o nosso verdadeiro lar. E com isso, eu gostaria de concluir o nosso estudo de hoje e em seguida fazer algumas aplicações práticas. Amados, aprendamos com Noé a paciência de esperar no Senhor, nunca nos esquecendo de santificar o seu dia. Para nós cristãos, o Shabat cristão, o domingo. Aprendamos com a folha de oliveira que Deus preserva a sua criação e suas promessas, mesmo sob juízo. E acima de tudo, se hoje as nossas almas não encontram repouso neste mundo de pecado, voemos para Cristo. Ele, o Senhor Jesus, estenderá as suas benditas e santíssimas mãos, furadas pelos nossos pecados, e irá nos recolher no seu coração. Volta, volta, volta. Jesus está esperando por ti. Amém. Vamos fazer algumas aplicações. Primeiro, para os não crentes. Para você, meu amigo, minha amiga, que ainda não entregou sua vida a Cristo, eu tenho uma mensagem de chamada
ao refúgio para você. Amigo, se tu estás fora de Cristo, ouve a voz que emana deste texto através da exposição de Charles Spurgeon e Matthew Henry. Primeiramente, a ilusão da satisfação no mundo. Talvez você esteja e seja como o corvo. Matthew Henry nos adverte que o coração carnal, como o corvo, se contenta com o mundo e se alimenta da carniça que lá encontra. O mundo, meu amigo, minha amiga, está sob o juízo divino, inundado pelo pecado. E você tem tentado encontrar satisfação naquilo que é morto e é passageiro. Não há paz sólida ou satisfação neste mundo para a tua alma, nos prazeres efêmeros, luxurientos e pecaminosos deste mundo. Você tem uma completa incapacidade de salvar-se a si mesmo. Aprenda isso. Você talvez se sinta como a pomba cansada de voar sobre esse abismo, prestes a cair. Spurgeon observa com grande perspicácia que a pombinha não voou corretamente por si mesma. Ela estava muito hesitante ou muito cansada. Tuas tentativas de limpar a ti mesmo e fazer-te apto para Deus são vaidade. Você não vai conseguir. Tu pensas que precisas melhorar antes de vir a Cristo. Muitas pessoas dizem, eu vou para o Senhor Jesus, eu vou ir para uma igreja depois que eu melhorar, que eu mudar a minha vida. Não, a pomba voltou para a arca do jeito como ela estava. Do jeito como ela estava. Assim como a pomba que teve uma graciosa recepção por parte de Noé, se você procurar a Cristo, ir ao Senhor Jesus, do jeito que você está, arrependido, cansado dos seus sofrimentos, o Senhor Jesus graciosamente irá lhe recepcionar. Não penses que Deus te rejeitará por causa das tuas falhas do passado. O Senhor não diz, volta, ó arrependida Israel. Mas o Senhor diz, volta, ó rebelde. Venha mesmo como um rebelde, com todas as tuas rebeldias e pecados e sujeiras deste mundo. Assim como Noé estendeu a mão, tomou a pomba e a recolheu para si, Cristo fará o mesmo contigo, pois ele fez o mesmo assim comigo também. Ele vê o teu cansaço, ele vê que tu não tens onde pousar a planta do pé. O Senhor conhece o teu sofrimento, meu amigo, minha amiga. Ele estenderá a sua mão e irá recolher-te para si mesmo, para o seu coração, o teu verdadeiro lar. A ordem de Deus para ti no dia de hoje é simples. Apenas volte para Cristo. E agora, uma aplicação para o crente, para aquele que já entregou a sua vida a Cristo, a perseverança na fé. Irmãos, vós que já estáis seguros na arca que é Cristo, atentem para as lições de santificação e paciência extraídas de nossos comentaristas que vimos hoje, estes puritanos e estes calvinistas. A disciplina da espera e o dia do Senhor, a ansiedade, meu irmão, minha irmã, muitas vezes assalta o coração do crente. Noé desejava sair da arca. E Matthew Henry nos ensina que desejos de libertação consistirão muito bem com a sinceridade da fé e da paciência. Contudo, observai a disciplina de Noé. Ele esperou 7 dias entre os envios da pomba. Isso indica que ele observava religiosamente o sábado do Senhor, mantendo uma assembleia solene, mesmo confinado na arca. Meu irmão, minha irmã, não negligencie o dia do Senhor, você e a sua casa. É após a adoração solene que Noé esperava bênçãos especiais do céu e inquiria a respeito delas. Aquele que crê não se apressa para correr à frente de Deus.
Meu amado irmão, minha amada irmã, o consolo nas provas. Sim, talvez as águas da tribulação ainda pareçam altas em tua vida. Às vezes elas estão altas em minha vida. Lembra-te da folha de oliveira. O puritano Matthew Pulley nos assegura que é provável que Deus, por sua poderosa providência, tenha preservado as plantas. Mesmo quando tudo parece destruído ao nosso redor, a providência divina está ativa, preservando vida onde nem eu nem você podemos observar. Nunca esqueça, meu amado irmão, do testemunho do Espírito Santo. A pombinha trouxe um ramo de oliveira, que era um emblema de paz. O teólogo puritano Matthew Henry nos lembra que na plenitude do tempo, o Espírito Santo desceu como pomba e nos apresenta um ramo de oliveira e traz uma melhor esperança. Meu irmão, minha irmã, se tu tens o Espírito Santo do Senhor, tu tens o penhor da paz de Deus. Os teólogos reformados calvinistas Jameson, Fawcett e Brown, eles notam que a folha foi uma prova bem-vinda para Noé. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o testemunho do Espírito em teu coração seja hoje a tua prova bem-vinda de que a ira passou e que estás reconciliado com o Pai. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, ao teu Noé, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Salmos, capítulo 116, versículo 7. Eu espero que o estudo de hoje tenha sido uma bênção para vocês. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Até o nosso último estudo que faremos nesta perícope de Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 12. Fique com Deus e até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir.